Estamos agora ao vivo, eu e a minha amada, no Dia dos Namorados, uhul! Dia especial, hoje mais uma vez para a nossa live Vida de Seminarista. Estamos aqui esperando o pessoal entrar, olha que legal, vamos entrando aí, que bênção, são todos bem-vindos à nossa live Vida de Seminarista. Hoje é uma oportunidade especial de entrevistar mais um dos jovens que está fazendo o seminário da Fonte Church, o seminário Cavando Fontes, né? E a gente está muito feliz, até porque hoje eu vou, com a Ingrid, entrevistar a nossa nora favorita. Vai ser um tempo muito especial e estamos aqui esperando ela entrar, né? Todos que estão chegando aí são bem-vindos. Uma alegria ter cada um de vocês. Que bênção, né? Para esse tempo tão legal, esse tempo tão especial. Essas lives, elas têm sido uma oportunidade para a gente poder conhecer os nossos seminaristas, a história de cada um. Ok, a Meg Mater entrou, agora vamos aguardar ela pedir a solicitação para entrar conosco aqui ao vivo. E aí nós já vamos começar a nossa live, né, amor? Vamos lá. Você quer falar alguma coisa nesse Dia dos Namorados? Quer sorrir? Só aproveite bastante seu namorado. Ao seu lado é um grande presente de Deus. Tem que ser muito bem desfrutado. Que É uma legal! bênção. Oiê! Oiê! Bom, Tudo ótimo? É. Tá ouvindo bem? eu tô no alto-falante, mas dá pra ouvir. É, que legal. Para quem não conhece, essa é a Meg, minha nora favorita. Que tem um nome lindo, mas ninguém é chamada de Meg, né? O Meg é melhor, Eu sou- mais bonito. Já começou bem a live, já. Laivando roupa. Já começou laivando roupa suja. Começou contando a minha realidade, meu RG falso aí pra todo mundo. Que legal, Meg. Que bom ter você conosco. Essa nossa live Vida de Seminarista, ela é sempre uma oportunidade para a gente poder conhecer cada um dos nossos jovens seminaristas. E você é uma dessas privilegiadas que teve aí a oportunidade de estar fazendo seminário Cavando Fonte. E nós queremos conhecer você. Já estamos dizendo que você é linda, verdade, é linda demais. E não é papo de discipuladora, você é de fato uma menina muito preciosa, muito amada. E nós queremos te conhecer um pouquinho mais hoje, queremos que as pessoas te conheçam, né, amor? Que você possa contar um pouco da sua história e compartilhar tudo aquilo que você tem vivido aí, ok? Ok? Então, primeiramente, eu gostaria de perguntar para você qual é o seu histórico de vida familiar. Conta um pouquinho da sua história familiar, como é que é? História familiar? Isso, lá, desde que eu era pequenininha, claro que você continua pequenininha, né? Tá. Eu nasci em berço evangélico já, né? Meus pais, eles são cristãos. Então, foi algo bem fácil de adaptar, assim, né? Eu sempre estive na igreja, tudo. Tem uma história bem interessante, assim, do meu nascimento, na verdade. Que a minha mãe, ela não podia mais ficar grávida, né? Ela já tinha entrado em menopausa precoce. E aí, o meu pai, ele começou a orar para ter um filho, né? Mas, assim, eles estavam nesse processo de adoção de uma criança. Então, eles foram, procuraram e já estavam na fila de adoção, tudo.
E aí a minha mãe começou a passar mal, coisa de grávida, tudo. E aí os médicos falaram pra ela que era coisa da cabeça dela, assim, que ela tava com gravidez psicológica e tal. E aí deram um monte de remédio pra ela e deram um remédio que se ela tivesse grávida, o bebê com certeza iria morrer ou ter sérios problemas, assim. E aí minha mãe tomou os remédios e tal. E aí depois ela descobriu que estava grávida. Aí nisso ela se desesperou muito, né? Ela disse que assim, ela achou que ia entrar em depressão e coisa. E aí ela começou a ficar bem preocupada, tudo. E meu pai, ele sempre ia falando pra ela que não ia nascer com defeito, porque ele tinha orado e Deus faz tudo, tudo perfeito. Ele orou por um filho e Deus não ia dar um filho com algum problema, né, que preocupasse a minha mãe. E aí foi nesse percurso aí que eu nasci. Então eu já nasci assim sendo um projeto da fé do meu pai, né? Então isso sempre foi muito legal, assim. Então na minha vida eu sempre entendi que Deus estava me chamando para algo, né? Eu não nasci por acaso, ninguém nasceu por acaso, mas essa era uma certeza que eu tinha desde criança. Então, é isso. Eu tenho uma irmã mais velha. Ela tem 30 e... Tomara que ela não esteja aí na live, porque eu não lembro. 35, eu acho. Não sei. Acho que é isso. Ela tem 13 anos a mais que eu, então ela tem 30... Oxe. 33? 33. Isso. 33. Que legal. Ó, ela entrou agora. Ainda bem Que bom que ela entrou agora. Que legal. Você tem uma sobrinha muito bonitinha, muito fofinha, muito linda. É verdade. Ela disse não fale minha idade, viu? Que bom que você não falou, né? Não, que bom. Enquanto ele estava aqui. Aí a tua mãe já denunciou, já colocou o número da tela. Que legal, Meg. Então, é muito bacana a gente ver que Deus ele já fez de você um milagre, né? Você já é algo muito especial do Senhor. É um sonho dos seus pais, é um desejo de ter mais um filho. E Deus, na sua graça, Ele preservou a sua vida, cuidou de você, guardou você. E hoje você está aí, né? Servindo ao Senhor. Como é que foi esse seu processo de fé? Mesmo tendo nascido numa família evangélica, que Certo. filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente não é crentinho, né? É verdade. Existe um processo pessoal. Como é que foi o seu processo pessoal? Então, quando eu era criança, eu lembro que eu era uma pessoa que gostava muito de se envolver em todos os processos de igreja. Eu era uma pessoa que tinha, assim... Eu lembro que eu tinha muito medo, assim, né, em relação à salvação. Então, eu acho que eu buscava a Deus mais por causa disso. Então, eu tinha muito esse medo, assim, de pecar, de fazer alguma coisa errada. Então, desde criança, eu tinha muito essa compreensão, mas eu não tinha compreensão ainda de quem era Jesus. Então, lá para os meus 12, 13 anos, meus pais, eles saíram da igreja, né? E aí, nesse processo, eu não conseguia frequentar muito alguma igreja, né? Minha mãe até tentou me levar um pouco na igreja dela, tudo. Mas eu não firmava muito lá, porque eu estava vivendo já uma vida meio mundana, assim. E aí, eu me lembro que a minha conversão, assim, né, que eu considero de verdade, foi por causa de uma discussão muito feia que eu tive com a minha mãe. Eu acho que minha mãe vai se lembrar disso. Eu tava discutindo com ela, assim, falando pra ela que Deus não existia. E eu tava tentando falar isso pra ela e eu falava com convicção, porque eu tava acreditando pra mim que Deus não existia. Porque eu não conseguia mais ver Deus nas coisas, eu não entendia mais que fosse real. E aí eu tava discutindo com ela, assim, e eu lembro que ela começou a chorar.
E aí eu comecei a entrar em desespero. Eu falei, meu Deus, eu tô fazendo minha mãe chorar. E ela falou pra mim, né, tipo, como assim? Desde criança eu te levo na igreja e tal, eu não sei o que eu fiz de errado, tudo. E eu fiquei muito mal com aquilo. E aí eu fui mexer no computador, tal, depois disso. E aí no que eu tava mexendo, eu achei a célula da Dani Fávero. Foi uma das primeiras publicações que apareceu pra mim. E Legal. aí eu falei assim, eu vou falar pra minha mãe que eu vou nessa célula porque eu não tô afim de ir na igreja. Aí eu vou falar pra ela que eu vou pra lá só pra ela ficar quieta, né? E aí eu fui pra célula da Dani, que era do ladinho de casa, assim. E aí, desde que eu fui pra lá, eu lembro que no primeiro dia que eu fui, o Vitor chegou pra mim e falou assim, nossa, você é uma líder, assim, em potencial, tal, né? Com o jeitão dele. Sim. E aí aquele jeito, assim, me cativou muito. E eu fiquei pensando sobre isso, né? De o que que é, assim, ser essa líder em potencial, tudo. E aí eu fiquei muito emocionada, assim, muito comovida com isso. E eu fui pra Uhum. igreja. Então eu comecei a ir pros cultos e tal. E nisso eu conheci a Jesus, assim, né? Eu me arrependi, eu lembro que acho que na segunda célula eu já tinha convicção da existência de Deus. Eu já Amém. estava apaixonada pela igreja de novo. Então foi bem rápido, assim. Que legal, que bacana, Meg. Essa experiência é muito legal da célula, né? Você poderia falar um pouquinho mais, porque a Dani, ela é uma preciosa, né? Que cuidava tão bem de você junto com o Vitor. Conta um pouco a importância da célula, assim, da sua experiência, que você já falou um pouquinho, e como pode ser a experiência de quem participa em uma célula. Sim. A célula, para mim, ela. Eu corro risco, às vezes, de falar que eu acho ela, assim, a parte mais fundamental da igreja, Uhum. hoje, para mim. Mas ela, de fato, assim, ela se tornou uma família de imediato quando eu cheguei lá. Então, eu acredito que a célula ela seja algo muito mais familiar, assim, né? Uhum. A gente sabe que nós somos todos irmãos em Cristo, mas quando a gente está numa célula, a gente compartilha as nossas dificuldades, compartilha sonhos, e isso nos vincula muito mais um ao outro, né? Então, eu Uhum. acredito que a célula ela seja algo muito importante assim dentro da igreja. Ela foi algo que Amém. me fez apaixonar pela igreja. Então, eu acho incrível assim. E a Dani também e o Vitor, eles me acolheram muito bem assim. E eu me Uhum. lembro que eu fui discipulada pela Dani, né? Foi minha primeira discipuladora. E eu falava pra ela que era muito engraçado, que ela era mais nova que eu e parecia que ela era 10 anos mais madura que eu, assim. Então foi uma experiência muito legal, assim, muito interessante. Que legal. Sem dúvida, a Dani, ela é uma menina muito preciosa. E o Vitor também, né? Ele também passou pelo casamento. Quando já deu aula para vocês, né? Sim, Sobre destino e propósito. E foram todos jovens aí que a gente consolidou na célula. Então a célula ela tem esse papel mesmo. É legal, muito legal que você fale sobre isso, né? Até como seu testemunho de vida, porque isso estimula as pessoas a entenderem a importância de viver células, né? De estar numa célula. E aí o seu envolvimento na igreja, além da célula, o que mais você viveu dentro da igreja depois que você restaurou sua relação com Jesus? eu passei por um período assim, né, que eu não liderava, mas sonhava muito liderar. Então eu era muito envolvida em todos os processos da célula, eu tentava sempre participar de tudo, né? E aí, em 2016 ou 17, eu comecei a liderar uma célula de adolescente na casa da pastora White. E Legal. E essa célula, ela era sensacional para mim. Eu tinha sempre a sensação também de que eu aprendia muito mais com eles do que eles comigo. Aham. Eu estava passando por um período assim que eu estava começando a encarar alguns problemas assim, que eu comecei a perceber que eu tinha muito problema com ansiedade assim.
E nessa célula tinha uma adolescente que tinha ansiedade. E eu me lembro de eu ter que dar conselhos para essa adolescente tendo esse problema, mas ela não sabia que eu tinha. Então, nesse processo, eu fui crescendo muito, assim, sabe? Eu via as dificuldades que ela tinha e eu podia estar ajudando ela e ao mesmo tempo me ajudando. Então, era muito legal, assim. Eu amo muito a vida deles ainda, assim. Eu me lembro com muito carinho de cada um deles. Teve um tempo atrás que eu fui para Cosmópolis, eu fiz questão de me reunir com eles, de fazer uma mini célula em casa, porque eles são, assim, muito, muito importantes mesmo na minha vida. Que legal, que legal. Essa experiência é muito bacana, né? De a gente viver liderança, cuidar de pessoas. Você foi discipuladora também. Sim, sou discipuladora. E como é que foi a experiência de ser discipuladora? Como é isso para você? É uma experiência desafiadora também, mas ela é uma experiência também muito especial, assim. Eu cuido da vida da Hillary também, né? Que é uma menina sensacional e eu me identifico muito com ela. Principalmente na minha adolescência, assim, né? Então eu acho muito engraçado, às vezes, ver algumas coisas que ela passa e eu passava pela mesma coisa. E é uma pessoa que a gente aprende a considerar como filha, assim. Parece que a gente não sabe que a gente tem um amor tão grande no nosso coração e a gente vai descobrir quando a gente passa a discipular alguém. Então é uma experiência sensacional. Que legal. Esse processo de discipulado, de liderança, ele é bom porque faz a gente crescer também. Sim. Tem que buscar, tem que achar formas de ajudar a pessoa a andar, né? E ao mesmo tempo a gente também cresce demais, né? Sim. Eu acho que só do foco não ser mais a gente, né? E se tornar a pessoa, isso muda muita coisa em nós, assim. Que legal. E a gente percebe o quanto nós somos vinculados uns aos outros em Cristo, né? Porque a gente é transformado passo a passo, cada um na sua especificidade, né? Que bacana. A gente vai lapidando e vai sendo lapidado no funcionamento da igreja. O pessoal tem comentado aí sobre a igreja Ponte Church de Cosmópolis, né? É uma igreja que formou muitos líderes, com muitas pessoas. Eu acho que eu, pessoalmente, sou muito grato à igreja em Cosmópolis. O que se destacou para você nesse tempo que você viveu lá em Cosmópolis, ainda antes de vir para o Cavão dos Fontes? O que você destacaria na vida da igreja? O que eu destacaria na vida da igreja? O que foi importante para você vivendo dentro da fonte lá em Cosmópolis? Você já falou da célula, falou do discipulado. Já tínhamos muitas coisas que nos envolviam. Eu acredito que o desejo por sair da comodidade foi algo que Cosmópolis despertou muito forte no meu coração, que foi essa questão das pessoas entenderem que elas não foram criadas para trabalhar, estudar e casar, né? Que era uma coisa que era um conceito na minha cabeça, né? Que as pessoas, elas serviam para isso, nasciam para isso. E lá eu pude compreender com os outros jovens que estavam ali que a vida era muito maior que isso, né? Que viver para Cristo valia muito mais a pena do que viver simplesmente para a sua vida própria, assim. Então, isso foi algo que eu acho que se destacou na igreja de Cosmópolis para mim. Que legal. Lá na igreja de Cosmópolis você conheceu alguém muito especial também, né? Hoje eu li uma declaração enorme no Instagram. Conta um pouquinho pra gente como foi esse encontro. É bem engraçadinha essa história. Eu vi ele na célula a primeira vez, né? E daí ele já foi ministrando. Gordinho. Célula. Gordinho, carequinho. Ou ele já era magrinho quando você viu? Não, ele era gordinho. E aí eu vi ele na célula e tal, e daí ele começou a ministrar, né? Aquele dia ele foi levar a palavra.
E aí eu fiquei assim, chocada. Eu falei assim, meu Deus, que homem, né? Sensacional esse menino. E aí, porque assim, ele falava muito bem, né? Ele fala muito bem, publicamente. E ele falava sobre Cristo de um jeito que dava para perceber que vinha do coração dele, não era algo que ele estudou e foi falar ali. A sua irmã disse, ela encontrou um loiro de olhos claros. Sim, sim. E aí, aí, beleza. Daí depois eu saí de lá, não falei nada com ele e tal. Conversei com uma menina e falei assim, nossa, como que é o nome daquele menino lá? E essa menina achou que eu tava falando de outro menino, não vou falar nomes, né? Essa menina achou que eu tava falando de outro menino. Não vou relatar nomes nem da menina nem do menino. Não, não. E aí ela olhou pra mim e falou assim, eu não acredito que você gosta dele. Aí eu fiquei, não, calma, não gosto, só tô perguntando o nome, né? Daí a gente viu que era tudo mal entendido, ela não gostava dele, gostava de outro menino. E aí eu falei, não, é o Lucas. Daí ela olhou pra mim, é o Lucas? Mó cara de nojo, assim. E aí nisso, Bom, né? eu descobri o nome dele, comecei a pesquisar ele no Facebook, né, essa coisa toda. E aí, teve Foi um dia... stalkeado. Sim, sim. Cheguei em casa falando, né, minha mãe comentou aí, é verdade. E aí teve um dia da pizza lá que a gente saiu e o Lucas nem da minha célula era, porque ele era só supervisor. E aí teve um dia que a gente foi comer pizza e aí ele não foi. Era óbvio que ele não ia, porque ele era supervisor, ele não tinha que ir. E aí eu cheguei em casa e falei assim, eu vou arrumar um pretexto para conversar com ele, né? Daí eu mandei assim, nossa, que vacilo, não foi na pizzaria hoje, eu nem conversava com ele, nada a ver. E aí ele mandou uma mensagem tipo, né? Como assim e tal. E aí a gente começou a conversar. E nisso eu não estava muito inteirada ainda nos processos da igreja e tal. Não sabia como funcionavam as coisas, não conhecia o Romance Real também. E aí ele falou pra mim, ele começou a perceber que eu gostava dele, né? E aí ele falou pra mim, você sabe que eu não vou poder te namorar, né? Aí eu falei, tá, sei agora, né? Tô sabendo. E aí... Acabei de ser informada. Uhum. E aí foi basicamente isso, sim, né? Daí depois a gente descobriu que um gostava do outro, mas aí não deu certo, porque a gente era muito novo, foi um caos essa parte. E aí a gente conversou com o Matheus, né? Com o Soap, e o Soap disse pra gente, ele falou assim, não tem por que se preocupar. Se for da vontade de Deus, vai passar anos e vocês vão continuar se gostando. Então, né, acalma esse coração e vida que segue, cada um vai pro seu rumo da vida, assim. E foi isso que aconteceu, cada um, né, seguiu seu rumo, e aí, depois de um tempo, né, acho que foi 2017, final de 2017, ele me mandou uma mensagem para conversar, e a gente começou a conversar e voltou a se gostar, e é isso, estamos casados até hoje. Que rápido, ele mandou a mensagem e vocês casaram, olha que legal. Isso, foi assim mesmo. Aí eu quero saber, né? Então ele mandou a mensagem, começaram a se gostar, e aí? Eita, Mari! Eu tô curioso. Não, então, daí eu tava sendo discipulada pela Larissa Zanotto, né? E muito querida ela também. E aí ela começou a falar pra mim, não, mas se vocês estão se gostando, vocês têm que ter alguma coisa séria. Vocês não podem só ficar conversando por conversar. Ou vocês param de conversar, ou vocês assumem alguma coisa séria, né? E aí eu fiquei nisso, né? Eu fiquei falando, Lucas, assume alguma coisa séria comigo, por favor, tal. E aí ele falou pra mim que queria tudo, né? Mas não sabia se dava pra ter ou não, né? Tal. E aí a gente começou a pensar mais em relação a isso. E aí teve um dia que ele conversou com o pai dele, muito legal o pai dele também. Bonito. Bonito também. E aí ele conversou e aí o pai dele disse que tudo bem, podia namorar. E aí foi isso, daí namoramos. Legal, Meg, legal. Nós nos alegramos muito com vocês. Vocês são muito preciosos, né? Ainda temos muita alegria em ter você e o Lucas juntos e casados. Nos dão
muito prazer como pais. A gente fica muito honrado de poder ver o coração de vocês e experimentar o desejo de vocês de servirem ao filho. Isso é muito legal. Nesse processo, vocês casaram e aí veio a decisão de vir para o Cavando. Como é que foi esse processo de decisão de vir para o Cavando? Esse processo começou antes do casamento, né? A gente começou a pensar o que a gente ia fazer, né? Depois de casar e tal. Mas eu e o Lucas, a gente, antes de começar a se relacionar, ambos já tinham o desejo de fazer o Cavando, né? A gente não pensava que faria casado, mas a gente já tinha o desejo. Ele queria se inscrever já na turma de Florianópolis e eu cogitei a ideia de ir na turma de Recife com a Larissa. Mas estava bem em cima, então eu acabei não indo. E aí eu cheguei um dia para ele e conversei com ele, né? Eu perguntei o que você acha do Cavando, tal, né? E aí ele ficou pensando sobre isso, mas ele começou a falar, mas a gente, né, vai ter acabado de casar e tal. E aí nisso a gente começou a conversar com alguns casais, né, que foram pro Cavando, no caso, o Klaus e a Luana que casaram depois, né? E perguntamos para eles como que eles acham que teria sido se fosse casado e tal. A gente ouviu a opinião de várias pessoas, a maioria das pessoas disse que achava que seria muito difícil. E isso acabou desanimando um pouco a gente, né? Mas aí o pai dele também, de novo, né? Salvando as nossas vidas, chegou e falou para ele, né, da ideia do Cavando também. E aí ele começou a pensar mais sobre isso. E aí eu e ele começamos a orar sobre o Cavando, né? Que a gente já estava prestes a casar, assim, acho que faltava 4, 3 meses, a gente ainda não sabia o que ia fazer da vida. E aí eu comecei a orar sobre isso. E aí teve uma conferência, que foi na Conferência do Espírito Santo. E aí eu fui na conferência, o Lucas não pôde ir. E na conferência eu estava orando sobre isso, assim. E aí teve um momento do apelo também, né? Sobre quem queria ir pro Cavando, tudo. E eu fui para lá. E aí uma mulher orou por mim, não sei quem era. Ela orou e disse, e eu tava orando assim, né, no espírito só, e ela falou pra mim, Deus tá dizendo que é pra você ir. E aí, nisso, eu já comecei a pensar assim, eu comecei a chorar e pensar assim, tá, mas e minha família, né? Mas isso eu tava falando comigo mesma, tipo, o que eu vou fazer? Eu vou deixar minha família, porque eu já tinha em mente que se eu fosse, eu ia virar missionária. E aí, enquanto eu tava orando isso mentalmente, a mulher falou pra mim, e sua família é Deus que tá cuidando, você não tem que se preocupar. Então, ela falou ainda, sou eu que tô cuidando, né? Porque ela falou como Deus mesmo conversando comigo. Então foi algo que eu tive certeza ali que era pra eu ir, né? Porque Deus estaria cuidando da minha família, que era a minha maior preocupação de ir ou não. E aí eu cheguei, conversei com o Lucas, né? Então a gente já tinha certeza, porque era um chamado de Deus pra gente. Que legal mesmo. É tão bom, né? Quando Deus confirma profeticamente aquilo que a gente está buscando, né? A gente sempre tem vontade que esteja tudo escrito lá no céu, né? Seria mais fácil as decisões. Mas que legal. E aí vocês, na verdade, essa conferência foi antes do casamento, né? Foi antes. E aí vocês casaram no mês de dezembro, certo? Uhum. E o Cavando foi no início do ano seguinte. Isso, foi em março do ano seguinte. E como é que foi esse processo de preparação para vir para o Cavando como casados? Acho que é importante porque tem pessoas casadas que talvez tenham interesse de vir. E você e o Lucas tiveram um processo preparatório, com certeza. Encaminharam aí coisas no coração de vocês. Sim. E também coisas práticas, técnicas. Fala um pouquinho sobre isso. O próprio casamento, porque vão ter jovens recém-casados que também não querem vir com vocês. Como é que foi isso? Conta para nós. Então, a gente fez toda a cerimônia com algumas ajudas, né? Então, isso facilitou muito pra gente em questão financeira.
Mas sobre depois do cavando, assim, a gente já estava morando em São Paulo. Então, isso, de certa forma, facilitou um pouco dos processos. E algo que a gente fez também, que é algo importante também para os jovens que querem casar, né? Assim que já casar e ir pro cavando, algo assim. A gente preferiu não pegar móveis, essas coisas que a gente não teria como guardar. A gente optou Uhum. por isso porque facilita muito o processo. Então, nesse processo, a gente passou por algumas casas, né? Então, a gente ficou um tempo na casa do Matheus, a gente ficou um tempo na casa dos meus sogros. Então, a gente acabou circulando bastante para não ter esse processo de ter que alugar um lugar, para ter que comprar móvel e tal. E aí, Uhum. a gente já veio direto para cá. Então, o dinheiro que a gente usou para o casamento, na verdade, a gente vai usar para depois que a gente sair daqui. A gente se planejou dessa forma porque achou mais fácil, né? Aham. E Que aí, bacana. esse processo, assim, foi bem gostoso. Eu falo que, na verdade, eu não sei como é estar casado e não estar no cavando, né? Então, É então é algo que eu verdade. vou descobrir só depois que eu sair daqui. Mas para mim, assim, o processo de cavando, ele te amadurece muito, inclusive como casal. Hum. Porque você tem muito tempo com a pessoa, mais do que você teria se a pessoa trabalhasse fora, estudasse fora. Você acaba conhecendo muito mais a pessoa, entendendo muito mais as coisas que a pessoa gosta, não gosta. E você vai se adaptando também no processo como missionário mesmo, assim, né? Então você vai compreendendo com a outra pessoa que essa é a vida que vocês querem levar. Porque tem muitos casais que esperam se estabilizar financeiramente para começarem a pensar em projeto missionário. E normalmente é nesse ponto que a pessoa não pensa mais. Porque ela já está estabilizada, Uhum. ela não quer mais desestabilizar, né? Então foi Uhum. muito importante na nossa vida a gente ter vindo direto para cá. Que legal. E você daria que conselho para jovens que querem ir para o casando e estão pensando em casar? Seria melhor casar antes ou esperar? Eu acredito, se essas pessoas têm certeza, né, que querem casar, eu acredito que o ideal seria casar antes. É o que eu penso, porque vai evitar algumas coisas, né, que às vezes você não vai gostar muito no processo do cavando. Coisas simples assim, né, de às vezes você querer conversar com a pessoa, você não poder conversar, porque não tem gente perto, tal, coisas naturais. E vai Uhum. fazer o casal amadurecer muito, assim. Então, eu acho que o ideal seria isso, né? Pelo menos pra mim foi muito Uhum. bom. Que legal. É bom ouvir você dizer isso, né? Até para que outros casais que sonhem em estar no casando, alguns até com mais tempo de casamento, né? Uhum. Como nós temos o caso da Samara e do Everton, né? Lá Aham. em Recife, foram com mais tempo de casar. Eu acho que é interessante dizer isso. É possível estar casado e fazer o casão dos sonhos. Isso Sim. é bem legal, é bem importante. E como você disse, a possibilidade de lidar com as situações do casamento é muito mais intensa, muito mais visível, né, no dia a dia de quem está aí na casa, né? Sim. Legal. E os questionamentos juntos também, né, os desafios, quando confrontados, né, em algumas correções para que vocês estão tendo, né? Sim. Uhum. Que legal. Se um passa por um processo e o outro não passa, às vezes não compreende o outro, né? Não compreende. Aham. Que A gente fez legal. seminário junto, né, Fizemos, também. fizemos seminários juntos. E aí vocês chegaram ao Cavando Fontes. Começou, como é que foi esse processo de chegada, de todo o preparo, porque vocês estavam aqui em São Paulo, vocês também ajudaram a preparar e a receber o pessoal. Como é que foi isso? A gente já estava em São Paulo, então a gente acompanhou o processo antes do Cavando começar, que foi muito bom também. Foi o processo de encontrar o lugar, tudo, né? A gente acompanhou de pertinho. E isso ia gerando maior expectativa, eu acho, no nosso coração. Então foi muito legal. E
E assim que a gente ia vir pra cá, né, eu conversei com o Lucas e eu falei pra ele, eu não sei se eu vou gostar de estar no Cavando, porque vai ter muita gente. E aí, eu não conseguia, eu tinha muita dificuldade em fazer amizade com menina. Muita dificuldade. Muita dificuldade ao extremo, eu não conseguia. E aí isso me dava muito medo, porque eu pensava, vai ser um monte de panelinha de menina e eu não vou me encaixar em nenhuma delas. Então eu comecei a ficar muito com medo, assim. E eu lembro que a Sara foi uma das primeiras pessoas que chegaram. E eu vou contar porque ela já sabe dessa história. E aí eu falei pro Lucas, mas Lucas, o que ela já tá fazendo aqui? Nem começou o Cavando, essa menina já tá aqui. E aí, eu fiquei brava, mas eu fiquei brava porque eu tava com muito medo, né, de fazer amizade e tal. E aí eu comecei a conversar com ela, mas eu falei pro Lucas, eu não vou conversar, não sei o que e tal, porque eu tava brava, né, daí eu tava maluca. E aí eu falei pra ele que eu não ia conversar com ela. E aí no que ela chegou, eu comecei a conversar com ela e eu gostei muito dela. Eu achei ela muito legal. E aí eu fiquei conversando com ela e tal. Aí o Lucas chegou pra mim e perguntou assim, e aí, você conversou com ela? Falei, só um pouco. Porque eu não queria dar braço a torcer, né? E aí depois, né, eu pedi desculpa pra ele, eu pedi perdão, eu falei, eu menti pra você, eu gostei muito da Sara, a gente conversou muito. E aí eu tive esse processo de entender que eu conseguia fazer amizade, né? Que não era do jeito que eu tava pensando que era. E foi muito legal, assim, né? A gente chega e a gente se depara não só com novas pessoas, mas com uma pessoa que a gente não conhecia que a gente era. Então eu achei isso muito legal. Essa vitória sobre a gente mesmo, né? Sobre dificuldades que estão na nossa mente. Isso é muito legal no Cavando Fônico. Que bacana essa história de amizade com a Sara. Ela é muito querida mesmo, né? Olha só, né? Não de céu, assim. Muito legal, muito bom desenvolver amizades. Então, óbvio, hoje você tem um relacionamento com todas as meninas e meninos da casa, né? E o que foi mais difícil para a sua adaptação no Cavando Fônico? Qual foi a sua maior dificuldade para se adaptar? Não arregalhe os olhos. Minha maior dificuldade é com rotina. Eu odeio rotina. Odeio, mas eu odeio rotina. E aí, isso já começou antes de eu chegar aqui. Eu comecei a pensar, meu Deus do céu, eu vou acordar cedo. E eu vou ter que... Ai, meu Deus. E aí isso já me perturbava muito. E aí, quando eu cheguei aqui, isso foi uma dificuldade muito grande para mim. Confesso que ainda né? Porque ela continua sendo uma dificuldade. Mas conforme o tempo vai passando, você vai se adaptando. E você vai aprendendo a lidar com essas dificuldades, né? Mas para mim, eu acredito que tenha sido essa a maior dificuldade. Mais do ano passado foi essa. Minha mãe disse sono. Essa era uma das minhas maiores dificuldades mesmo. E aí, esse ano, eu acredito que a minha maior dificuldade foi mais em relação a entender que as pessoas não precisavam pensar que nem eu. Isso é bom. Ao extremo. Ao extremo. Então, assim, tinha debate na casa e eu gritava, eu berrava, eu surtava. E aí, com o tempo, eu fui amansando, porque eu tive que amansar, né? Se eu não amansasse, alguém ia ter que me amansar. Aí eu puxou pra mãe, tô dizendo. Acho que é o teu primo. Batia comigo no caso. Mas que legal, mas é difícil a gente entender que as pessoas não sejam tão brilhantes quanto a gente, né? Sim, sim, difícil. Todo mundo tem esse coração humilde de achar que as suas ideias são as melhores. Sim, sim. E quando a gente mora em grupo, a gente percebe que que não é bem assim, né?
Então, que legal, que bacana que Deus tem moldado isso em você. Até porque o desafio maior que nós temos para a vida toda é nos relacionar com pessoas, né? Sim. Como elas são, né? Conhecer. E também ajudar elas, ou, né? Elas nos ajudarem, né? A crescer também. Porque, na verdade, quem nos promove, quem nos faz crescer em todas as áreas de nossa vida são as pessoas. Assim como nós abençoamos, nós também somos abençoados. Você irmã de tanta humildade, fazer o que, né, Meg? Parte da natureza, assim, toda essa capacidade. Então, é muito legal que isso tenha sido moldado em você. E como é que foram na rotina as atividades, assim? O que você tem que fazer aí no Casando Conto? Quais são as suas atividades diárias? Além de estudar, as atividades manuais, o que você precisa fazer? A gente tem o devocional, né, de manhã. Então é um tempo de oração particular, né, tipo TSD, assim. E o outro tempo é em comunhão, né? Então alguém compartilha a palavra e tal. Então cada dia uma pessoa compartilha algum texto bíblico com alguma mensagem e tal. Aí a gente tem as aulas. E aí, cada dia da semana a gente vai tendo uma coisa, né? Normal, numa vida de igreja, a gente vai ter a célula, né? Vai ter os cultos, os tadéis e tal. E acredito que seja isso. Acho que é. Como é que é a cozinha do casal? Você gosta? Olha que pergunta, viu? Olha, eu puxei muito para minha família toda. A gente odeia cozinhar. Odeia cozinhar. E assim, eu nunca tive muito incentivo para cozinhar, entendeu? Porque tudo que eu fazia, as pessoas reclamavam. Tudo que eu fazia. Tudo. Então eu não queria mais fazer depois de um tempo na minha vida. Porque tudo dava errado. Teve um Natal na casa dos meus pais. Na casa dos meus pais não, na casa dos meus avós. Que eu queria fazer um doce para surpreender minha família e falar, olha, eu sei cozinhar. Porque todo ano era minha irmã que fazia doce bom. E eu falei, não, esse ano eu vou brilhar. E aí, não tinha muitos ingredientes, né? E aí eu peguei hortelã da casa do meu avô e fiz um mousse de hortelã. Que assim, não faz nem sentido. Eu não sabia que não fazia sentido. Pra mim, combinava muito. E aí, assim, ficou horrível. Horrível. E aí, meu tio, ele queria me agradar, porque ele me agradava, né? E ele falou assim, não tá ruim. Mas não comeu nada, entendeu? Só experimentou. E aí, foi isso. Então, eu não tinha muito incentivo. Aí, aqui eu tive que fazer, né, na tensão mesmo, porque eu não gosto, não. Mousse de hortelã, eu vou ter que comer um dia agora. Eu fiquei curioso. Ai, ficou muito bom. E o que você aprendeu a gostar de cozinhar aí no casal? Porque você tem que fazer comida para todo mundo. Ou você continua não gostando de cozinhar nada? Você faz um frango xadrez muito gostoso. Frango xadrez, meu famoso frango xadrez. Nunca fiz aqui no Cavando, vou ter que fazer um dia. O frango xadrez já top. Então, eu gosto de fazer, que eu sempre faço no almoço, eu faço arroz. Porque eu acho que meu arroz é o melhor arroz da casa. Diga-se de passagem. E aí, o que eu mais gosto de fazer é o arroz. Porque eu aprendi numa receita do YouTube, assim, sempre dá certo. Menos um dia aí que eu queimei, mas normalmente dá certo. E eu gosto muito de fazer doce. Eu amo fazer doce. Agora eu aprendi a fazer. Então sempre que tem uma oportunidade de fazer doce na casa, eu faço. E costelinha, eu faço muito bem uma costelinha com molho barbecue também. Ah, é? Eu já comi essa costelinha com molho barbecue. É boa, é boa. Eu acho que é por isso que eu tô gordinho, assim. Acho que eu comi muito essas comidas. A costelinha não é do Lucas, pai. Não é do Lucas. A gente faz junto.
Tá vendo como ninguém acredita em mim? Ó, eu ia É, ir o dia acredito. todo pra fazer a costelinha. Aí chegou no Natal, assim, né? Todo mundo pega a costelinha. Aí meu tio olha pro Lucas e fala assim: Nossa, gaúcho sabe cozinhar, né? Passei o dia fazendo o negócio. E nem gaúcho, é. Nem gaúcho é. As coisas que eu tenho que ouvir, sou obrigada a ouvir uma coisa dessa. Ai, que legal, velho. Muito bom. E como é que tem sido o processo de aprendizado teológico para você? Porque você tem esse chamado de Deus no seu coração para servir. Como é que tem sido aprender teologia, refletir teologia, pensar na Bíblia como uma ferramenta poderosa de Deus na sua mão? Como é que tem sido esse processo? Tem sido muito interessante, assim, esse processo. Eu gosto bastante de estudar, assim. Confesso que eu tenho um pouco de dificuldade ainda de estudar a Bíblia, porque a Bíblia ela é algo bem delicado de ser estudado. Porque quando você move, assim, uma virgulazinha, você pode estar cometendo ali uma grave heresia, assim. Então, é algo muito delicado de se estudar. Mas é algo muito prazeroso de se estudar também. O pastor Luiz falou num culto que ele veio ministrar em São Paulo. Eu me lembro dele ter falado que a gente sempre tem que ler a Bíblia entendendo que ela é uma carta de Deus para nós. E isso mudou muito a forma como eu lia a Bíblia. Eu lia muito como uma forma de aprendizado, né? Mas aprendizado mais para eu transmitir para outras pessoas, né? Porque a gente é muito arrogante, a gente sempre acha que a gente não tem nada, né? Para melhorar. Mas aí, quando eu comecei a ler como uma carta de Deus, a gente vai percebendo como tem tanta coisa pra gente melhorar. E como Deus tem tanto carinho por nós, assim, né? É muito legal. E qual é o seu livro favorito da Bíblia? Qual é ou os livros, né? Talvez não seja somente um. Qual personagem de ser me amado? Na Bíblia, o livro, livros ou personagens que te marcam? Uhum. Eu gostei muito de Cântico dos Cânticos, principalmente depois da aula do pastor Wesley. É um livro que a gente passa a ver de uma maneira muito diferente, assim, muito poética, muito bonita. Que quando eu lia antes eu também não entendia nada, assim. E eu acho ele um livro extraordinário, muito bonito. Meu personagem favorito da Bíblia é Jesus. Brincadeira. Não é brincadeira, é verdade. Mas eu gosto muito de Davi, muito. Muito disso se dá por eu amar o livro de Salmos também. Eu amo Salmos. Mas o coração de Davi é algo que me motiva muito. Eu acho lindo o coração dele. E eu acredito que seja meu personagem favorito da Bíblia. Que legal, que bacana. O Davi, ele é um adorador, né? É esse espírito. E você é uma artista, então você tem esse espírito de artista, de adoradora. Né? Você é uma menina muito voltada para essa dimensão do lado humano, né? Do lado da alma e do sentimento. Sim. Sem dúvida, você vai causar muito impacto aí por meio desse coração. E nesse seu processo de leitura bíblica, você foi ministrada por vários professores. Né? Muitos passaram pela sua vida. Com certeza, cada um deixou a sua marca. É natural que seja assim. Mas, como eu tenho perguntado para todos os seminaristas, eu não poderia deixar de perguntar para você, né? Quais são as 3 matérias que marcaram o seu coração nesse tempo aí de estudo? Eu gostei muito da aula que a pastora Cris deu junto com a pastora Sol.
Primeiro que eu amo essas mulheres, eu acho elas sensacionais. São mesmo. São extraordinárias. Elas deram aula de introdução à filosofia moderna. Acho que era esse o tema, título, não lembro. Mas foi uma aula extraordinária. Eu saí da aula com convicção de que eu ia fazer filosofia. Mas depois deu uma alterada aí nessa decisão. Mas foi uma aula extraordinária, assim, principalmente por essa questão que você falou, de eu amar a questão emocional. Eu gosto muito da questão da alma e tal, de entender isso. Então, eu amei essa aula por conta disso, porque ela tratou muito de relacionamento moderno, né? Modernidade líquida. Foi algo que mexeu bastante comigo. Vira e mexe, eu fico pensando nessa aula de novo. Outra aula que eu gostei muito foi a aula do Vitor Santos, que ele falou sobre propósito, né, e destino. Foi uma aula muito boa. Claro que parte disso é porque eu também gosto muito do Vitor, e ele soube muito conduzir a gente nesse processo de aula. Eu acho que ele deu uma aula muito dinâmica, assim, uma aula que nos fez refletir muito. Então, eu gostei muito dessa aula. E outra aula que eu gostei muito dessa última aula que o pastor Cid deu pra gente dos 5 ministérios. Foi uma aula que me deu muita crise interna, muita crise, mas foi uma aula muito proveitosa, assim, uma aula que eu também penso muito, reflito muito sobre ela. Eu acho que as matérias que eu mais fico refletindo depois são as matérias que eu mais gostei, assim, né? Que eu tirei mais proveito. Legal, legal. Quer falar um pouquinho sobre essas crises dos 5 ministérios? Eu acho que talvez possa nos ajudar. Possa ser interessante. Então, eu sempre tive a visão de que a gente não precisa descobrir nosso ministério para servir a Cristo. E quando começou a aula, eu fiquei pensando nisso, né? Eu fiquei pensando assim, não, nosso chamado, ele é de levar a palavra de Deus. Então, vamos fazer isso. A gente não precisa conhecer nosso ministério específico, né? Mas aí começou a aula e tal, e a maioria das pessoas, elas se identificavam com os ministérios. E eu não me identificava com ministério nenhum. Em todos os ministérios, tinha uma coisa ou outra que eu falava assim, não, mas não tem nada a ver comigo. E era algo muito fundamental para ser do ministério. Então, isso me trouxe muitas crises internas, assim. Teve uma época que eu fiquei orando bastante sobre meu ministério, porque eu sentia no meu coração que o meu ministério era profético. Isso era um sentimento mesmo, né? Eu pensava isso. E aí eu comecei a orar sobre isso. E aí teve uma vigília que a gente fez também. E Deus se move muito comigo no profético, no sentido das pessoas, né? Os profetas normalmente virem falar comigo. Isso acontece bastante. Teve uma vigília que o Mateus chegou para mim e eu lembro que eu estava orando e eu falava para Deus, eu estava falando para Deus, eu não vou conseguir ser missionária porque eu tenho tanto problema, eu sempre acho que eu tô com problema de saúde, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e aquilo estava me incomodando muito. E aí o Mateus Soupe chegou para mim e falou assim, Meg, Deus está falando que não é mais para você ficar pedindo coisa para ele já te deu tudo. Então para de ficar pedindo, né? Tipo, para de encher o saco, assim, né? Basicamente. E aí ele falou para mim que Deus tinha me chamado para ser profeta dessa nação, né? Dessa geração e tal. E ele falou pra mim, por trás dessa fragilidade que você externa, você tem um leão dentro de você. Deus tá me mostrando que você tem um leão e tal, e eu fiquei pensando muito nisso. E depois disso, eu comecei a entrar muito nessa crise de se eu sou profeta, por que eu não recebo profecia, né, para ministrar na vida de outras pessoas? E aí teve mais uma aula, que foi uma aula do pastor Rogério, que também foi muito legal. E o pastor Rogério foi orar para mim, porque eu estava sentindo uma dor, como sempre, né? Eu tinha muito, muito disso.
Ele foi orar para mim e ele falou para mim, você já está curada e além disso Deus está te dando o dom de cura. Então é para você usar isso, né, para curar outras pessoas e tal. E isso normalmente vem muito associado ao profético. Então fiquei pensando também bastante sobre isso e tal. Mas eu tinha muito essa crise de não conseguir ouvir a voz de Deus. Até que ontem a gente teve a ministração do pastor Eibe. E o pastor Eibe falou sobre a voz de Deus, né? Que a voz de Deus, ela fala com o nosso espírito. Então, por isso que muitas vezes vem coisas na nossa mente e a gente acha que é só sentimento. Mas que é o espírito mesmo falando para nós, né? Então, é algo que eu tô aprendendo a caminhar dentro do ministério. Legal. Que bênção, Meg. É muito importante a gente ir amadurecendo, né? O processo de Deus conosco é um processo de amadurecimento. Nada acontece da noite para o dia. Você ainda é uma jovem, né? Você ainda é uma menina que está em um processo de se levantar como uma grande mulher de Deus para essa nação. É uma menina, mas é uma grande mulher. E Deus, ele vai levar você a lugares extraordinários, até pela promessa, pelo chamado que você e o Lucas têm. Com certeza Deus vai usá-lo tremendamente, vai trabalhar profundamente em vocês e através de vocês. Nesse sentido, qual é o sonho que você tem do ministério? O Lucas, depois eu vou perguntar para ele. Tá. Vai acabar englobando um pouco ele, né? Não tem como fugir muito disso. Com certeza. E esses tempos, né? A gente estava conversando um pouco sobre isso. E algo que a gente percebeu é que a gente é muito incomum em alguns aspectos, que difere, às vezes, de outras pessoas. Por exemplo, Cavando está acabando agora, né? E a gente soube que ele iria acabar pouco tempo atrás. E isso me deixou muito nervosa. Eu fiquei pensando, meu Deus, mas o Cavando vai acabar. E eu comecei a perceber que só eu estava assim. Eu fiquei pensando, gente, por que as outras pessoas não estão assim? Tem que estar nervoso, vai acabar, e vai acabar tudo isso, a gente não vai mais se ver, e não sei o quê. E aí eu comecei a perceber que eu olhava à minha volta, só eu estava nervosa desse jeito. E dentro disso eu comecei a tentar entender por que eu estava tão triste, né? Por que eu estava tão amargurada com esse fim do Cavando, que era para ser algo natural na minha vida. E aí eu comecei a entender que muito disso faz parte do meu chamado em Deus. Eu e o Lucas cremos que a gente tem um chamado de, provavelmente, a gente não sabe ainda em que linha seguir, mas que a gente vai ter uma vida mais em comum no sentido de que provavelmente a gente vai ser pessoas que abrigam outras pessoas. A gente gosta muito do sentimento de família grande, muito. Eu amo muito estar aqui no Cavando e eu sei que parte disso é do meu amor por estar cheia de pessoas ao meu redor. Me dá muita paz, assim, acordar e saber que tem tanta gente perto de mim. E me apavora muito pensar que eu posso estar com pouca gente perto de mim, sabe? O Lucas às vezes brinca comigo, né, que eu não quero ficar só com ele, tipo, morando só com ele, mas eu amo muito ele, eu quero sempre estar com ele. Mas algo que queima no meu coração é esse sentimento de família. De ficar... Seu primo quer ser adotado. Não, já convidei ele para ser nosso filho, ele não quer, ele só fala, é da boca para fora só. E aí, eu conversei com ele, então a gente entendeu um pouco disso, né? Que ele sempre foi uma pessoa muito adaptável a todas as circunstâncias. Bem diferente de mim, se hoje enviarem ele para outro país, né, qualquer, assim, em meio a uma guerra, ele vai se adaptar nesse país. Porque para ele é algo natural dele. Deus também entregou isso para ele. E eu acho que Deus uniu esses chamados, né?
O meu chamado de provavelmente ser de abrigar as pessoas e o dele de se adaptar às circunstâncias, assim. Legal. Querida, nós estamos terminando. Nós temos 9 segundos. Eu quero te abençoar e dizer que eu amo você.